Obrigado, boa noite. Espero que estejam todos bem, é um prazer estar aqui. Sobretudo para falar de um tema tão importante, né, que a gente já vai... Eu vou tentar, né, levar aí mais ou menos uma hora para falar sobre isso, embora seja muito difícil, né? Vocês vão entender o porquê. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Lucas Ribeiro Fernandes. Aqui na escola eu trabalho como professor de oficina de filosofia. Também estou dando aula aí para os meninos do Fundamental de Artes, né, de História da Arte, na verdade. Isso porque a oficina de filosofia que eu dou aula, na verdade, é uma oficina de história da filosofia contemporânea, né, da filosofia moderna. E a minha formação é em história, então, oficialmente sou professor de história, né, mas como vocês sabem, professor de história fica ali entre a história, a filosofia e as outras coisas, né, o tempo inteiro. E o que a gente vai fazer aqui é um pouco falar de história e é um pouco falar de filosofia. Eu prometo tentar não ser muito professoral, muito carregar vocês com muita informação, porque realmente é muita coisa, tá? E eu vou tentar simplificar as coisas aqui, e por isso eu trouxe o slide também para ajudar, né? Às vezes vocês vão olhar, vai ter um monte de informação, mas não se assustem, tá? Eu vou tentar simplificar a coisa. Então, hoje a gente está aqui para falar... quando a Carla entrou em contato comigo, né, a gente estava se pensando em falar sobre algumas das ideias, né, contemporâneas, assim, algumas das ideias do nosso tempo, né, ou seja, e o problema grave que elas representam. Mas eu acho que é muito evidente para quase todo mundo, né, a não ser quem está muito inserido nessa realidade, que as ideias que muitas vezes dominam, né, a cabeça dos jovens e até dos adultos são um problema. E eu acho que o que falta para nós, não só para os jovens, para as crianças, mas também para as gerações que os formam, né, tanto pais quanto professores, a família, o círculo social, é entender, né, como que a gente chegou até aqui. Então, aqui eu coloquei, né, o título da apresentação, né, da aula, que seja, é a origem e desenvolvimento das ideias contemporâneas. E a imagem que eu coloquei ali foi proposital, já é um pouco representativo do que a gente vai perceber que a humanidade vem passando há alguns séculos. Tá? Para quem não conhece, essa é a pintura chamada Narciso, de um pintor do Renascimento chamado Caravaggio. Tem quadros sensacionais, talvez até tenha algum dele pela escola aqui, não me lembro, mas certamente tem. E eu não sei se vocês já ouviram falar da história do Narciso, né? Que o Ovídio conta, uma daquelas histórias gregas, né? Que é um sujeito que, ao ver seu reflexo no rio, né? Naquela época não existia espelho, ao ver seu reflexo no rio, ele se apaixona por si mesmo, né? E fica ali vidrado na sua própria imagem, até que o amor que ele desenvolve pela própria imagem o leva à morte, porque ele cai dentro do rio e morre afogado. Assim, de maneira bem simples, essa é a história do Narciso, né? Então, quando a gente usa esse termo, a pessoa narcisista vem justamente dessa história, a pessoa que é muito apaixonada por si mesmo, vamos dizer assim, né? E a ideia é que vocês entendam depois, né, que a gente terminar, o porquê que essa imagem representa muito bem o desenvolvimento do pensamento moderno, tá? E aí, eu coloquei aqui só um esclarecimento muito rápido, né? Que a história das ideias é um campo de estudo não só da história, né, mas também da filosofia, que vai nos ajudar a compreender o que nós pensamos, né, e como nós pensamos. Porque eu sempre digo para os alunos, às vezes é difícil a gente compreender isso, que na maior parte do tempo nós temos muitas ideias que nós não temos a menor ideia de onde vieram. Né? Eu falo sempre para meus alunos que são pouquíssimas as pessoas na história da humanidade que tiveram ideias originais. Né? Todos nós gostamos de pensar que tudo aquilo que está na nossa cabeça a gente chegou à conclusão, né, através de raciocínio, através de pensar a respeito, mas a verdade não é essa. A maior parte das ideias que nós temos, nós recebemos de algum lugar. Né? E o problema é que quando nós não conhecemos a origem dessas ideias, a gente não sabe no que acredita, né? Porque a gente reproduz crenças, a gente reproduz pensamentos e não tem a menor ideia de onde elas vieram. Né? Um grande exemplo disso que eu gosto de usar com os alunos, né? Para nós que somos católicos é muito mais fácil, nós não precisamos nos debruçar sobre todos os problemas metafísicos e teológicos a respeito da religião, porque a gente crê naquilo que a igreja diz.
né? Porque a gente confia na igreja, né? Como pilar e sustentáculo da verdade, então a gente acredita naquilo que a igreja crê, né? Agora, na maior parte do tempo, as ideias que nós estamos reproduzindo-as de algum lugar. Elas saíram de algum lugar. Sendo boas ou más essas ideias, elas vieram de algum lugar. Eu gosto de dizer para os alunos que os poucos seres humanos que têm ideias originais, na história nós chamamos eles de filósofos, né? Os demais estão reproduzindo ideias dos filósofos, sejam elas, como eu disse, boas ou ruins, né? E aqui, para não criar muita confusão, eu tive um trabalho de fazer uma linha temporal que a gente costuma usar quando está estudando história, quando está estudando filosofia, para entender mais ou menos o que aconteceu durante esse tempo, tá? Por óbvio, a gente está ali em dias atuais, né? Lá no cantinho, lá. Bem aqui. Seria o ano que nós estamos, né? Mas, como eu creio que todos sabem, a história da humanidade, né, é muito extensa. E, portanto, os historiadores costumam dividir a história da humanidade em algumas partes. Então, nós estamos, né, para o bem ou para o mal, na idade contemporânea. Tá? Então, contemporânea é aquilo, né, nós até usamos o termo nesse sentido, contemporânea é aquilo que é do nosso tempo. Então, nós estamos na idade contemporânea, que começou lá na Revolução Francesa, em 1789, já faz um tempo. Né? Antes da idade contemporânea, nós tivemos a idade moderna. Então, nós até costumamos falar, né? Nós somos modernos, as ideias modernas, enfim, esse tipo de coisa, mas, historicamente, a idade moderna, ela vem, é a idade que veio antes da que nós estamos. Né? E antes disso, a Idade Média, a Antiguidade, aquelas coisas que a gente estuda na escola, na aula de História. Muito bem, por que isso está aqui? Né? As ideias que nós cultivamos, ou que o mundo ocidental basicamente cultiva nos dias de hoje, elas possuem uma origem. Tá? Quando nós falamos de ideias modernas, né, ideias contemporâneas, elas começam a surgir mais ou menos nesse contexto aqui, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Então, por isso que eu falo que a gente tem que conhecer a origem das nossas ideias, porque talvez a maioria das pessoas não tenha a menor ideia de como algumas coisas que nós pensamos, ou algumas ideias que se cultivam na nossa sociedade são antigas, né, que vão datar do século XV, por exemplo, quando as coisas começaram a mudar. A Idade Média é aquela era teocêntrica, né, onde a religião tem um papel fundamental no mundo europeu, na ideia das pessoas. Né? Isso começa a mudar por volta dos anos 1400, mais ou menos. Então tem pelo menos uns 600 anos que as ideias principais dos homens começaram a mudar. Né? E aí uma coisa que a gente sempre escuta dos alunos, né? Talvez até os senhores já tenham falado isso para o professor quando estavam na escola. Mas para que eu tenho que saber disso? Isso aconteceu há tanto tempo atrás, o pessoal todo já morreu. Né? Porque assim como diz um filósofo do século XIX, né, o Augusto Comte, que tem muitos problemas, né, o fundador do positivismo, mas que nisso ele estava completamente correto, os vivos são sempre governados por filósofos que já morreram, no sentido de que eles creem naquilo que já foi pensado há muito tempo atrás, era aquilo que a gente estava falando. Certo? Então eu coloquei aqui alguns acontecimentos, né? E é nesse contexto aqui do renascimento cultural, tá? Do século XIV para o século XV, então 1400, 1300 e pouco, 1400, né? Em 1500 o mundo já está completamente diferente. E para quem lembra, 1500 é a época do descobrimento do Brasil. Né? Logo depois, o cisma protestante, a reforma protestante. Né? Então são dois eventos, vamos dizer assim, históricos centrais que são fundamentais para entender o mundo contemporâneo, que são o renascimento cultural e o iluminismo, certo? Eu já vou explicar o que são essas coisas. E a gente vai ver como é que elas se relacionam com a forma com que o homem se coloca no mundo, como que o homem enxerga o mundo hoje. Tá? Então, aqui da passagem da Idade Média para a Idade Contemporânea, a gente tem um renascimento cultural, né, que foi um movimento que acontece na Europa, especialmente na Itália. Né, não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ver aquelas obras de artes, né, na Itália, esculturas, pinturas, aquelas igrejas, né, impressionantes, arquitetura renascentista, que está presente principalmente na Itália, mas que está espalhada pela Europa.
é uma coisa que realmente nos fascina, né? E ela está inserida dentro desse contexto do renascimento cultural. É uma época que a Europa, né, que é de onde nós herdamos nossa cultura, está passando por mudanças muito significativas, né? As pessoas já não vivem mais tanto no campo como viviam, a igreja já não pauta tanto a visão de mundo das pessoas, isso porque nós temos um processo de mudança cultural. Os intelectuais, os artistas começam a pensar diferente, isso começa a ecoar, né, na mentalidade das pessoas com o passar do tempo. Então, quando nós vemos, por exemplo, aquelas obras de arte renascentistas, né, na Capela Sistina, tudo aquilo, a gente fica realmente impressionado com o realismo, com o talento que aqueles pintores tinham. Mas uma coisa que a gente passa a observar e que é fundamental para a mudança do pensamento humano é a troca, vamos dizer assim, de cosmovisão, de visão de mundo, né? Antes do Renascimento Cultural, ali em 1400, 1500, nós tínhamos o que nós chamamos no estudo da história de teocentrismo. O que é teocentrismo? Teo, de Deus, né? E centrismo, Deus está no centro da vida humana, né? O centro da existência. Para o homem é Deus. Então, a forma como o homem se coloca no mundo está muito ligada à existência de Deus. E por isso, na Idade Média, né, a religião era tão presente na vida das pessoas, né? Ainda que o sujeito não fosse muito religioso, ele tinha aquelas ideias muito fixas, né, na sua cabeça. E nessa época, a gente tem uma mudança para o que a gente chama de antropocentrismo. Tá? Antropos vem do grego homem, né? Então, o que acontece é que, se antes, durante o período da Idade Média, Deus era o centro da existência humana, né, a vida humana se voltava para Deus, é nesse momento de 1400, 1500 que começa-se a mudar a mentalidade humana e o homem passa a ocupar o lugar que Deus ocupava durante a Idade Média. Certo? Então, essa coisa da centralidade do homem, né, na existência vem dessa época. É por isso que as artes renascentistas, né, o que é a arte medieval? São os ícones religiosos, as pinturas religiosas. Né? As artes renascentistas elas já focam muito, depois os senhores podem parar para perceber isso, mesmo as pinturas religiosas da Capela Sistina, essas pinturas desse tipo, os senhores vão ver o foco que há, por exemplo, na figura do homem e no corpo humano. Né? Isso é muito forte na arte renascentista e não existia praticamente na arte da Idade Média. Nós estamos se inspirando nos antigos ali, como eu coloquei aqui, mas o importante aqui é que o homem passa a ocupar um lugar que antes pertencia a Deus. Né? E todas as ideias posteriores que os homens terão, né? É claro que a gente está falando aqui, quando a gente está falando de ideias, a gente está falando de intelectuais que vão pensar, que vão escrever a respeito, que vão influenciar progressivamente o mundo ocidental. Né? A gente não está falando aqui de pessoas comuns, de camponeses, enfim. Então, essa mudança, né, o teocentrismo, ele é deixado para trás e o homem ocupa agora esse lugar central, vamos dizer assim, na existência. Né? O homem passa a ser a maior preocupação de si mesmo, né, e não mais Deus. Não é que as pessoas viram ateístas de uma hora para outra, tá? Mas é que Deus tinha uma centralidade na vida humana e agora ele deixa de ter. Ele está ali, ainda existe, tudo bem, Deus, as pessoas, a gente sabe, Deus existe, tudo bem, mas agora a gente está preocupado com nós mesmos, né? O que é o homem, onde é que ele vai chegar, enfim. E nisso, por volta de 200 anos depois, 200 e poucos anos depois, ali de 1500, né, 1400 e pouco, a gente tem o desenvolvimento do iluminismo. Tá? Como o próprio nome diz, o iluminismo é uma linha filosófica que vai surgir há uns 300 anos atrás, mais ou menos, em que os intelectuais que pautaram o iluminismo, eles vão se ver como os iluminados. Né? E é até um pouco brega, mas eles se entendiam dessa forma, né? A iluminação, a sabedoria, agora eles possuem uma sabedoria que antes, segundo eles, era negada à humanidade, negada pela igreja, negada pela ignorância. Né? Então, no iluminismo, há 300 anos atrás, mais ou menos, esses filósofos que vão aparecer, esses intelectuais que vão aparecer, eles vão se entender como verdadeiros libertadores da humanidade. Eles são aqueles responsáveis por libertar a humanidade da ignorância, do obscurantismo, patrocinado principalmente pela Igreja Católica, e agora, segundo eles, é chegada a era da razão. Ou seja, o que pauta a sabedoria humana não é mais a crença, não é mais a teologia, não é mais a religião, agora é a razão humana. Né?
Segundo eles, era isso que estava acontecendo. Então, nesse movimento iluminista, né, eu coloquei aqui alguns filósofos para vocês terem só uma noção do quanto isso é antigo, né? A gente vai só perpassar por eles, não precisa aprofundar muito, né, neles hoje, mas há uma ideia de supremacia da razão e das ciências naturais. Então, quantas vezes nós ainda hoje não vemos, né, a ideia de que muitas pessoas têm de que se você é religioso, você não pode falar de ciência, né, de que religião e ciência não se misturam, de que essas duas coisas são incompatíveis, né? Isso é, obviamente, uma farsa, né, mas que foi criada há 300 anos atrás pelos iluministas, né? Então agora, na visão deles, a religião tem que ficar para trás, a gente vai prestar atenção nas ciências naturais, nas ciências matemáticas, nas ciências biológicas, nas ciências físicas, na astronomia, e a filosofia será guiada não mais pela ideia de Deus, não mais pelo cristianismo, mas pela razão humana, né? Então eles têm, além dessa ideia de supremacia da razão, um desprezo pela metafísica. Tá? Metafísica, para quem não sabe, é fundamental, né, para o estudo da religião. Começa, na verdade, com os gregos ainda, na Grécia Antiga, antes do cristianismo surgir. E é, vamos dizer assim, uma ciência que estuda as coisas que estão para além do mundo físico. Né? Por isso a gente fala metafísica, está para além do mundo físico. E junto dessa crença, dessa supremacia da razão, como eles se entendiam realmente como libertadores da humanidade, agora nós fomos iluminados pela razão e vamos mostrar a verdade, né? Enfim, para as pessoas que estão enganadas pela religião e todas essas coisas, os iluministas desenvolveram uma crença no progresso inevitável da humanidade. Então, no século XVII, século XVIII, né, se desenvolvem algumas teorias pensando o seguinte: bom, agora que o ser humano se livrou daquelas amarras que o prendiam do passado, agora nós vamos resolver todos os problemas que a humanidade tem e vamos progredir até um determinado fim, onde a humanidade já não tem mais os problemas básicos, né? É desigualdade, pobreza, violência, todas essas coisas, né? Muito bem. É desse tempo também a rejeição da tradição. Então, aquela imagem negativa que muitas pessoas têm, por exemplo, da igreja, né? Da Idade Média, todas essas coisas vêm dessa época, tá? E também o materialismo, ou seja, a ideia de que tudo que existe é material. Tudo aquilo que está para além do mundo material, né? Céu, inferno, Deus, anjos, santos, todas essas coisas são apenas crenças, né? O materialismo vai se desenvolver a partir dessa época também, depois do iluminismo, né? Então, isso é importante porque muitas das crenças que se tem de fora da igreja, e às vezes de dentro da igreja também, são datadas desse momento, né? Muitas pessoas têm, né, aquela ideia de que a ciência está acima de qualquer outra coisa. Então, se um cientista disse algo, ainda que não seja comprovado, né, a pessoa que é religiosa ela tem que calar a boca e aceitar, porque ela é religiosa, ela não tem que dar pitaco em ciência, né? Esse tipo de coisa ainda acontece. Aquela ideia de que a igreja na Idade Média era perversa e que perseguia e matava as pessoas, quantas vezes a gente não escuta isso? Isso também é propaganda iluminista, né, para tentar jogar a religião de lado e, enfim, superá-la, né? Já tem mais ou menos uns 400 anos que a humanidade está tentando fazer isso e ainda não conseguiram. Tá? Duas linhas que vão se desenvolver muito rapidamente, né? Eu coloquei muitos pontos aqui, que não dá nem para falar, porque senão eu vou ficar aqui umas 10 horas, né? E ninguém quer isso, pelo amor de Deus. São o racionalismo e o empirismo, né? São duas linhas de pensamento que vão surgir na França e na Inglaterra, que são basicamente o seguinte, né? O racionalismo é aquela ideia de que a gente já mencionou, de que apenas a razão humana vai guiar o homem à verdade. A revelação, aquelas coisas que a igreja ensina, os dogmas, todas essas coisas, isso tem que ser descartado, tá? E a razão humana levará o homem ao conhecimento pleno das coisas. E o empirismo é aquela ideia que se usa muito na ciência experimental, né, de teste. Então só se acredita naquilo que você testa em laboratório, funcionou, você afirma aquilo como uma verdade. Aquilo que não é, vamos dizer assim, testável, a gente não pode afirmar como verdadeiro. Ainda tem muita gente que crê assim. Se algo é reproduzido no laboratório, aquilo pode ser considerado uma verdade. Se não, é no máximo uma crença, né? É assim como muitos ateus, cientistas, biólogos, físicos ateus, tratam a questão da ciência. Deus não existe porque a gente não consegue comprovar cientificamente a existência de Deus, né? É assim que muitos deles creem.
E isso começa ali por volta de 1600, 1700, né, para a gente ter uma noção de como isso é antigo. Duas linhas a partir disso se desenvolverão, a do iluminismo inglês e a do iluminismo francês. Tá? Qual que é a diferença entre os dois? O iluminismo ele começa na Inglaterra, tá? Então essa ideia do empirismo, né, de só se afirma como verdade aquilo que se testa em laboratório e etc. Né? E a defesa de algumas coisas que nós cremos também ainda hoje, como, por exemplo, as liberdades individuais, né? A defesa da propriedade privada, a defesa da democracia, esse tipo de coisa, isso começa na Inglaterra dessa época, né? Porque antes se vivia naquilo que se chamava de absolutismo, né? O rei tinha todo o poder para si, e aí o iluminismo inglês vai pregar o fim desse regime, né? E a defesa daquilo que nós chamamos de liberdades individuais, liberdade de expressão, de ir e vir, etc, etc. Alguns desses princípios vão se radicalizar na França pouco tempo depois, né? Se a gente está falando de 1700 e pouco. Os franceses vão pegar esses princípios que foram desenvolvidos pelos ingleses e vão dizer o seguinte: tudo bem, isso que os ingleses estão falando é verdade, né? Só que a gente tem que radicalizar a coisa. Então, por exemplo, o anticlericalismo, né, a ideia de ser contrário à igreja e de reagir violentamente às imposições, vamos dizer assim, da religião, vem da França. Tá? É por isso que a França é o berço, vamos dizer assim, da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, e a Revolução Francesa é o grande ápice disso. Né? Então o iluminismo francês ele é marcado, né, por essa ideia da defesa da razão como guia universal, tradicionais, então a monarquia, por exemplo, a Igreja Católica, todas essas coisas, né, são fortemente criticadas pela Revolução Francesa, e ela é, como eu disse, caracterizada por ser fortemente anticlerical, ou seja, fortemente contrária à Igreja e fortemente revolucionária, né? Ou seja, o mundo precisa mudar, o mundo tem uma série de problemas, isso só vai mudar por meio da tomada violenta do poder, né? Da perseguição àqueles que nós entendemos que são o problema. Então é por isso que na Revolução Francesa, muitos padres, muitas freiras, né, os nobres, o próprio rei, são assassinados, né, brutalmente, porque eles entendem que isso precisava ser feito com uma certa violência. Né? Muito bem. Depois disso, a gente tem, né, alguns pensadores que vão, tanto da França quanto da Inglaterra, que vão pautar a formação das ideias que vão vir a partir desse momento. Então nós temos, por exemplo, na Inglaterra, né, o Francis Bacon, o Isaac Newton, no campo da ciência, né, que vão pautar muito o estudo da ciência da natureza, né? A gente não precisa aprofundar muito nisso agora, é só entender que o desenvolvimento das ciências naturais tiveram um papel fundamental nesse processo, né? Porque a ciência ela passa a ser colocada como aquilo que faz oposição à religião. Então a religião tem uma série de crenças e agora a ciência vai mostrar que isso tudo é mentira, etc. A ciência é vista mais ou menos assim. Tá? O próprio Francis Bacon, o próprio Isaac Newton não eram ateístas, etc. Isso é uma coisa que vai se desenvolvendo progressivamente. Tá? Mas algo muito importante que é desenvolvido dentro do iluminismo inglês é o liberalismo político. Tá? Então, a ideia de um contrato social, a ideia de direitos naturais, né? Ou seja, o homem tem direito à vida, liberdade, propriedade. Esses valores que muitas vezes nós mesmos compartilhamos, né? Eles surgem na Inglaterra desse tempo, surgem a partir do iluminismo inglês. Tá? Já eram considerados pela filosofia escolástica, né? Pelos próprios filósofos católicos, mas isso aparece na modernidade não como um direito dado por Deus. Essa é a diferença. Não é que o homem tem esse direito porque Deus deu esse direito para ele, mas sim porque é um direito natural. Todos os homens possuem desde o nascimento. E é na França, desse momento, que surge, por exemplo, também a ideia de separação dos poderes. Né? Então, antes você tinha um rei que mandava em tudo, agora é preciso separar os poderes para que haja a soberania do povo. Então, por exemplo, a maior parte dos regimes do Ocidente, né, são separados em legislativo, executivo e judiciário. É isso? São os três poderes, isso surge na França também dessa época. Mas, muito pior do que isso, surgirão pensadores como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. O Voltaire, por exemplo, né, defendendo a premissa de liberdade de expressão, era um sujeito extremamente anticlerical. Né, ele atacava a igreja em alguns de seus textos, ele terminava, né,
em textos que ele pregava justamente a tolerância, ele terminava os textos falando que a Igreja Católica tinha que ser exterminada, né? Então veja, a ideia de tolerância que muitas pessoas têm hoje em dia aparece com esse sujeito. E o Jean-Jacques Rousseau é muito influente no iluminismo francês também, com aquela ideia principal, né? A principal ideia dele, além do contrato social, é a ideia de que o homem nasce bom, mas que a sociedade o corrompe, né? Então é uma ideia muito propagada ainda hoje de que o homem é bom por natureza, né? Mas a sociedade acaba corrompendo o coitado do homem, né? Então isso vai influenciar muitas ideologias do nosso tempo também, né? Então são esses alguns dos pensadores importantes desse momento e não precisem, né, enlouquecer aí, eu não vou ler tudo que está aqui, é só para dar uma ideia, tá? Mas que depois desse movimento passar pela Inglaterra, surgir na Inglaterra, se radicalizar na França, ele vai para a Alemanha, né? Então nós temos 3 linhas principais desse chamado iluminismo que se desenvolvem na Inglaterra, na França e na Alemanha, né? Na Alemanha, a partir de pensadores como Kant, Hegel, Fichte, Schelling e o próprio Karl Marx, né? Talvez vocês já tenham escutado falar desse sujeito aí, ela vai se desenvolver num sentido um pouco complexo. O iluminismo alemão, ele é muitíssimo complexo, então não vou me atentar aqui, não vou tentar explicar algumas das principais ideias desses sujeitos. Porque para fazer isso, por exemplo, os alunos do ensino médio levam algumas aulas, né, alguns dias para fazer isso. Então, o fundamental aqui é o seguinte. Na Alemanha, a partir do Immanuel Kant, que é esse primeiro aqui, surge a ideia de que é o seguinte, olha, aquela ideia de razão que os iluministas tanto falavam, talvez a razão não tenha resposta para tudo, né? Então vamos pensar aí como é que a gente lida com isso. Por isso ele escreve um livro chamado Crítica da Razão Pura, né? Ou seja, a razão, da forma como os iluministas franceses pensaram, por exemplo, ela não consegue responder todas as questões humanas, né? E aí ele faz uma crítica a esse pensamento, mas não é uma crítica no sentido de voltar um pouco atrás. Isso a gente vai ver que os modernos e os contemporâneos, eles estão sempre fazendo. Quando eles percebem um problema na forma de pensar, eles jamais pensam em voltar um pouco atrás, né? Fala, opa, talvez a gente tenha avançado demais, e se a gente voltar um pouco e pensar melhor a respeito disso? Não, eles avançam um pouco nisso. Então, o que o Kant, por exemplo, irá fazer é estabelecer uma moral que é, na pretensão dele, totalmente independente da religião. Ou seja, o sujeito consegue ter uma moral racionalista, né? Uma moral que vem da racionalidade e que não necessariamente vem da religião, né? Não sei se os senhores estão cientes dessa discussão que existe, porque a visão moral que o homem ocidental tem, ela vem do cristianismo, né? Então o sujeito fala assim, eu não acredito em Deus, mas eu não faço nada de errado. Sim, porque você segue as premissas, né, da lei cristã que foram impressas nas nossas leis, né? Então você é um ateu, mas, por exemplo, você não rouba, você não mata, você não comete adultério, porque você entende que isso é imoral. Mas a perspectiva de que isso é imoral veio de algum lugar, e veio do cristianismo, né? Na nossa realidade ocidental. Então ele vai criar a ideia de uma moral que ela é puramente racional, ou seja, o que ele chama de imperativo categórico é basicamente o seguinte: eu tenho que agir sempre pensando que, se a minha postura fosse uma lei universal, se todo mundo agisse da maneira que eu ajo, o mundo seria um lugar perfeito, o mundo seria um lugar melhor. Então, é uma premissa racional. Não vou fazer isso porque é certo e porque é errado, né? Porque isso é mandamento divino, porque isso é pecado. Vou agir porque estou pensando, raciocinando, né? Usando a minha razão, estou chegando à conclusão de que se todos os homens agissem assim, o mundo seria um lugar melhor. Esse é o que ele chama de imperativo categórico, ou seja, é a tentativa de estabelecer uma moral que não está associada, vamos dizer assim, à revelação divina, né? E ele inicia um negócio que ele chama que será chamado de idealismo alemão, tá? Como eu disse, não tem a pretensão de complicar muitas coisas, mas esse sujeito aqui, o Hegel, é talvez um dos filósofos mais insuportáveis da história humana, no sentido de que a filosofia dele é muito complexa, e eu costumo falar isso para meus alunos, né? Parece que ele escrevia difícil de propósito, assim, parece que ele escrevia para ninguém entender o que ele estava falando, né? Porque aí todo mundo olha e fala, caramba, ele é tão inteligente que eu nem entendo o que ele fala. As pessoas têm um pouco disso. Mas o idealismo alemão, o que é? Né? A partir da filosofia do Kant,
o Hegel vai desenvolver uma ideia de que os alunos têm sempre dificuldade para entender isso, e eu costumo brincar com eles. Eu falo, olha, para você entender o que o Hegel fala, você não pode ler Hegel, você tem que entender alguém falando do Hegel para você entender. Mas ele vai falar de um tal de espírito absoluto. Tá? E quando a gente vê o Hegel falando disso, a gente fica com a impressão de que ele está falando de Deus. Né? E quando a gente fala o absoluto, né? O bem, o sumo bem, enfim, a suma sabedoria, a gente está falando de Deus. E o Hegel está o tempo inteiro falando desse espírito absoluto. Né? Esse espírito absoluto que ele fala o tempo inteiro. O espírito, a manifestação do espírito, etc. Só que assim, esse espírito absoluto do Hegel é como se fosse Deus, mas não é. Né? Esse espírito absoluto é como se a razão, a racionalidade, né, que os iluministas franceses falavam, é como se ela fosse uma entidade, né? É como se fosse Deus mesmo, guia a história para ele, esse espírito absoluto, né? A razão guia a história, guia o comportamento humano, guia o desenvolvimento das ideias, né? E claro, na cabeça dele, ele foi aquele que chegou ao pleno entendimento disso. Então é como se ele fosse um tipo de profeta do espírito absoluto. Né? A razão se manifesta na história e teria, no momento do próprio Hegel, chegado no seu ponto mais alto. Então é como se a razão fosse o Deus dos idealistas alemães. Não é o Deus cristão, tá, gente? Não é o Deus. É algo muito parecido com a ideia de Deus que a gente tem, mas não é Deus como a gente pensa. É de maneira bem resumida, é mais ou menos isso. Tá? E isso, esse tal desse espírito absoluto, né? É por isso que esse movimento é chamado de idealismo, né? Essa ideia absoluta, esse espírito absoluto que guia a história, ela está presente nas artes, nas ciências, na filosofia, na literatura, em todos esses campos. Né? E em algum momento ela vai se manifestar, né, na história. Essa é a crença do Hegel. Tá? E depois outros autores vão desenvolver esse negócio chamado idealismo, mas o que é importante? Né? Eu coloquei ali o Fichte, que é de 1700 também, de 1700 para 1800. Mas por que isso é importante? Né? Porque o Fichte, seguindo Hegel, seguindo Kant, ele vai colocar o eu como criador da realidade. Ou seja, isso fica parecendo uma discussão filosófica muito cansativa, mas é a partir de todo esse movimento que começa a acontecer a partir de 1500 que o homem passa a ocupar o lugar de Deus, de fato, né? Na existência. O homem, ele não se vê mais como uma criatura, mas como um criador. Então o eu, o indivíduo, é colocado como criador da realidade. É o homem que cria a sua própria realidade. Então não sei se está dando para perceber como que desde o início da modernidade o homem foi progressivamente se afastando cada vez mais da ideia de Deus. Né? Isso aqui é o que, por exemplo, o Mariano Fazio vai chamar de secularização. Né? É a ideia de autonomia absoluta do homem. Por volta de 1400 e pouco, 1500, o homem entende que ele fala assim, não quero mais depender de Deus, não quero mais depender da igreja, não quero mais depender do rei, não quero mais depender da nobreza. Agora eu sou autossuficiente, eu quero ser independente. Né? E a partir desse momento ele vai se separando cada vez, se afastando cada vez mais da visão cristã de mundo, da visão cristã de realidade, até chegar o momento quando no século XVIII ele se entende, bom, o próprio eu, sou eu mesmo que crio a realidade. Então, Deus, a essa altura do campeonato, ele já é uma coisa que está numa prateleira, num canto ali. Né? Então, por que eu explico isso tudo, mesmo que seja cansativo, né? Para quem não está acostumado a estudar filosofia ou para quem não gosta? É preciso entender esse desenvolvimento para chegar para tentar entender como é que a gente chegou até essa ideia de que nós somos independentes, nós somos autossuficientes. Né? E aqui eu parei no século XIX. Né? Então, ainda tem uns 200 anos para chegar até a nossa época. Então as coisas foram piorando muito a partir disso aqui. Né? E o Karl Marx talvez seja o nome desses aqui que seja mais famoso, porque ainda muito se fala, né, em comunismo, em marxismo, em socialismo, especialmente no Brasil, né, que o Karl Marx ele vai ser importante para o desenvolvimento da Idade Moderna, porque vários países se tornaram marxistas, comunistas, né, como a China ainda é, como a Rússia foi durante todo o século passado, como o Brasil tenta ser, né, o tempo todo, mas o Marx ele vai estabelecer um negócio chamado materialismo histórico dialético. Né? Ou seja, a história ela é guiada, não por Deus, porque Deus não existe na cabeça dele, né?
Deus não existe, ou seja, ele é materialista. Tudo para ele que é verdadeiro é aquilo que é visível, né? Está acessível aos sentidos. Então aquilo que é Deus, enfim, aquela ideia toda da religião, isso é uma invenção humana para ele, tá? E ele vai dizer que a história ela é guiada de fato. Ele é um sujeito que segue muito o que o Hegel dizia, né? Então ele acredita que há algo que guia a história, mas que não é Deus de maneira nenhuma, porque Deus para ele não existe. O Hegel ainda acreditava em Deus, o Marx já não acreditava. Né? O que guia a história para ele são as relações econômicas, né? Então a luta de classe. Né? Então, daí vem aquela ideia marxista, né? Do trabalhador contra o padrão, enfim, todas essas coisas. E a ideia de luta de classes que o ser humano ele está sempre em luta com outra classe que não a dele. Né? E isso ainda está muito presente na nossa sociedade, né? Especialmente no Ocidente e no Brasil. Né? Essas últimas semanas a gente tem visto, né? Como essa ideia de luta de classes é vista. Né? O outro que pensa diferente de mim, ele é um inimigo, ele não é um sujeito que pensa diferente. Ele é um inimigo que precisa ser eliminado. Né? Porque para o Marx é essa luta de classes que guia a história humana e talvez seja um dos pensadores mais influentes da história humana, no mau sentido, mas não deixa de ser influente. Né? E, enfim, para além disso, a gente começa a chegar mais ou menos onde nós estamos, né? Do século passado para cá. Depois que o iluminismo, né, que é essa ideia de que a razão irá resolver todos os problemas da humanidade e que por conta da razão o homem irá se desenvolver até alcançar um estado de perfeição, ou seja, esses pensadores iluministas, eles não creem no céu cristão. E justamente por isso, eles precisam desenvolver teorias que dizem o seguinte: bom, se a gente fizer isso, isso e isso dessa forma, a humanidade vai chegar num estado de perfeição como nós queremos. Né? Depois disso, depois que vários intelectuais afirmam que a razão humana levará o homem à superação de todos os seus problemas, adivinhem o que acontece. Isso não chega nem perto de acontecer. Né? Pouco tempo depois, os europeus já estão desiludidos com essa ideia de que a razão resolverá todos os problemas. Né? E aí surge um movimento que a gente estuda na escola, quando a gente está na escola a gente não entende nada disso, né? Que é o tal do romantismo. Então o que é o romantismo? Os românticos, né? O maior deles foi o Goethe, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Aqui no Brasil a gente tem o José de Alencar, o Gonçalves Dias, né? Que são autores, né? Romancistas ou poetas. Eles vão dizer o seguinte: bom, aquela ideia dos iluministas de que a razão vai resolver todos os nossos problemas, todo mundo já viu que isso não vai acontecer. Então, o que importa, na verdade, é o sentimento, o que cada um sente. Né? O sujeito sente alegria, o sujeito sente tristeza, o sujeito sente amor. Então, a própria ideia, né, de a gente falar, estou lendo um romance, a gente sempre confunde isso com história de amor, né, um livro, né, de história de amor. Por quê? A gente vai ler os livros do romantismo, a gente lê, por exemplo, Goethe, né, que é um austríaco lá, que é o maior nome desse movimento. O livro chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Por que o jovem Werther está sofrendo? Porque a moça que ele gosta não gosta dele. Né? Então ele fica o livro inteiro numa depressão lascada, né? Falando como ele sofre porque a mulher que ele ama não ama, e ele vai se matar porque a mulher não gosta dele, etc. Então assim, é um sentimentalismo exagerado. Né? E outros livros não são necessariamente histórias de amor, né? Como, ou de decepções amorosas, na maior parte do tempo, como os livros do Goethe. Mas, por exemplo, é uma ideia romantizada da realidade. Né? É daí que a gente usa justamente o termo de romantizar algo. Por exemplo, José de Alencar é um dos grandes escritores da história brasileira, mas o que o José de Alencar vai fazer? Por motivos, enfim, que não cabem aqui, o José de Alencar vai pegar a figura do índio brasileiro e vai romantizar a imagem do índio. Então ele coloca os índios nos seus livros como se os índios fossem uma coisa que eles não eram na realidade. Então o que o José de Alencar faz é romantizar uma realidade. Né? E muitas pessoas, ao ler o José de Alencar, acham que realmente era aquilo que acontecia e etc. Né? Então o romantismo não é necessariamente algo relacionado ao amor, mas relacionado à supremacia, vamos dizer assim, dos sentimentos. O mais importante é o que o ser humano sente, e não o que a razão, uma suposta razão diz. Né? E daí vem algo muito presente dos nossos dias também, que é a subjetividade. O sujeito, ele sente alguma coisa, ele acha que aquilo é verdade porque ele sente. Né? Então, isso ainda está presente no nosso tempo, e isso, inclusive, pauta algumas das ideologias contemporâneas. Né? Não é porque você sente algo que isso é verdade.
mas isso começou a se desenvolver no final do século XVIII para o século XIX, e tem gente que acha que ainda é assim. E é importante só entender que isso é uma reação àquela ideia de que a razão explica tudo. Eles já pensavam, não, a razão não explica nada, então o que interessa para nós é o que a gente sente. Né? Então, muito bem, disso há um processo de crise, né? Que eu coloquei aqui, é um desencantamento com todas essas ideias que foram surgindo, porque o que acontece? Você tinha um problema, o sujeito escrevia, né? Olha, isso aqui é a causa do nosso problema, se a gente fizer isso, a gente vai resolver o problema. Não resolvia o problema. Outra ideia surgia, mesmo processo, não resolvia o problema. Outra ideia surgia, mesmo processo, não resolvia o problema. Então, há uma crise que o ser humano começa a viver no século XIX para o século XX, né, que foi o século passado. Então, o romantismo não dá um sentido para o homem. Né? O idealismo, o iluminismo não cumpre aquilo que promete. Né? Logo após as ideias iluministas prometerem a liberdade, a igualdade, a fraternidade, como era o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, o que acontece logo após a Revolução Francesa? Algo chamado terror revolucionário. Eles estão matando tanta gente que a forca não é mais útil, então eles têm que inventar a guilhotina para matar a gente mais rápido. Né? Então a guilhotina foi inventada na Revolução Francesa porque eles não estavam conseguindo matar as pessoas que precisavam matar. Né? E aí é justamente que disso que nasce o romantismo, fala, olha, como que o iluminismo prega, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, e agora eles estão cortando a cabeça de milhares de pessoas na Europa. Né? Então isso gera a descrença com essas ideias, né? E surge a ideia do seguinte, bom, diante de tudo isso que está acontecendo, né, é aquilo que eu falei. Quando os modernos percebem que eles estão errados, eles não dão um passo atrás e falam assim, opa, talvez a gente tenha errado aqui. Não, eles avançam. Né? Então, assim, bom, olha o sofrimento que nós mesmos causamos. Né? Nós vamos botar a culpa em quem? Em nós mesmos? Jamais. Nós vamos botar a culpa em Deus. Se a humanidade está passando por isso, certamente Deus não existe. Deus é uma projeção humana que foi criada, uma ideia que foi criada para tentar, né, justificar as dores dessa existência, né? Porque se Deus existisse, ele teria resolvido os problemas que nós criamos. Né? A ideia deles é mais ou menos essa. Então, se aparecem sujeitos, né, como o próprio Karl Marx, né, o Feuerbach, vão dizer que Deus é uma projeção humana e que não existe, não é que não existe Deus, não existe nada de absoluto e nada de transcendente além do material. A única coisa que existe é aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, né, e ter contato. Bom, isso a gente já está chegando, né, mais ou menos na nossa época, que isso gera uma crise de sentido. Né? A grande verdade é que se Deus não existe, como Dostoiévski, né, vai dizer, se Deus não existe, primeiro que tudo é permitido, né? E segundo que tudo aquilo que a gente cria como valor, como sentido da vida, era dado pela ideia de Deus. Né? E aí surgem, no final do século XIX, o século XIX é 1800, tá? E no início do século passado, 1900, autores como Nietzsche, por exemplo, né? Que é o mais conhecido deles, que a sua máxima, a frase mais famosa de toda a obra do Nietzsche é aquela Deus está morto. Né? E essa frase do Nietzsche ela tem um sentido muito importante para as ideias que nós temos hoje em dia, porque muitas vezes nós lemos essa frase Deus está morto e nós pensamos que ela se dá no sentido mais literal, né? Ou seja, o Nietzsche está dizendo que Deus não existe mais. Né? Mas não é isso que ele está afirmando, porque o próprio Nietzsche era ateu, então ele não cria que Deus tinha existido e não existe mais. O que ele está dizendo é que Deus, e não só Deus, mas toda a ideia de uma transcendência tinha morrido. Né? Os seres humanos diziam que criam naquelas coisas, mas eles não criam mais. Os homens viviam como se Deus não existisse. Imagina hoje como as coisas pioraram. Então ele está falando de uma Alemanha que ele vê naquela época, ele fala, olha, as pessoas dizem que creem em Deus, as pessoas dizem que creem no transcendente, as pessoas dizem que tem um sentido para a vida, mas elas não têm. Né? Então, nessa passagem, né, é um louco que corre pela rua falando que Deus está morto e nós o matamos. Né? Ou seja, a humanidade optou por matar a ideia de Deus, a ideia de transcendente. E é o que eu falo com os meus alunos. Né? Nietzsche está errado nesse sentido? Não. Ele não está errado.
quando ele diz que Deus está morto, ele está dizendo que para a humanidade de sua época, a ideia de Deus não é tão importante como já foi. Ou seja, os homens dizem que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Dizem que creem no mundo transcendente, mas vivem como se ele não existisse. Né? Agora, o problema é que o Nietzsche vai ver isso como algo bom. Aí já é onde a gente se separa dele. Ele fala, olha, Deus morreu, toda aquela ideia de valores, de moral, que descende do cristianismo, isso tem que ser superado, a gente tem que abandonar isso. Né? E o que a gente faz? Para o Nietzsche, o que tem que acontecer é que o homem, nós temos que criar a ideia do super-homem. O que é o super-homem? Né? É aquele sujeito que não depende mais dos valores recebidos por ninguém. Ele cria a sua própria moral. Né? Então, o Nietzsche ele se dizia anticristão, antimoralista. Né? Tudo que para ele representava a cultura ocidental, ele odiava. Né? Desde a filosofia grega, até a Igreja Católica, até a moral que nós cultivamos. Né? Ele dizia que tudo isso tinha que ser enterrado e que o homem moderno, né, ele tinha que criar a sua própria moral. Né? E daí vem aquela ideia do sujeito estar roubando algo, tá, sei lá, fazendo algo errado. Aí você vai, vira pro sujeito e fala, você não pode fazer isso, é errado. Ele fala, mas é errado segundo quem? Segundo você. Segundo, para mim isso não é errado. Né? Então, ele diz que, de fato, para superar todos os problemas que nós temos, né, que a sociedade europeia, a sociedade ocidental tinha naquela época, o que o homem tinha que fazer era criar os seus próprios valores. Daí você já imagina o que isso vai resultar, e o século XX é uma grande obra do acúmulo de todas essas ideias. Tá? Então, o niilismo, que é essa filosofia da qual o Nietzsche, né, o sujeito que fala que Deus está morto, é um dos principais nomes, vai dizer que, primeiro, a ideia de verdade é uma farsa, então é impossível você alcançar a ideia de verdade. O que o homem tem que fazer é criar a sua própria verdade. Né? E aí, logo em seguida, acontece algo chamado Primeira Guerra Mundial. Tá? Eu acredito que todo mundo sabe o que é a Primeira Guerra Mundial, se não sabe, o nome é bem sugestivo. Né? A Primeira Guerra Mundial foi um horror na história humana, que assim, a gente tem dificuldade de entender o que foi a Primeira Guerra Mundial para o homem daquela época. Né? Então, por mais que guerra sempre tenha existido, a Primeira Guerra Mundial foi algo tão grande, né, em que a Europa creu que ia se desfazer pela quantidade de gente que estava morrendo. Né? Então, algumas das tecnologias de guerra mais usadas hoje em dia, como por exemplo a metralhadora, foi inventada durante a Primeira Guerra Mundial. Para quê? Para você poder matar mais gente no menor número de tempo possível. Né? Então, as guerras antes da Primeira Guerra Mundial matavam muito menos. Elas não eram travadas dentro das cidades, eram travadas fora das cidades. Então a quantidade de gente inocente que começou a morrer na Primeira Guerra Mundial foi um negócio absurdo. Assim. O homem europeu de fato entrou em crise e muitos deles começaram a pensar que a vida não tinha mais sentido, que realmente Deus não existe, porque se Deus existisse, a humanidade não teria chegado nesse ponto. Né? E o que acontece logo depois da Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial é 1914 a 1918, e a segunda começa em 1939. Né? Então é pouco tempo depois. E a Segunda Guerra Mundial vai matar muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então o homem europeu ele está numa crise existencial que o único valor que passa a existir é o valor da força. Né? Os europeus estão fazendo justamente aquilo que o Nietzsche disse que deveria ser feito. O homem está criando os seus próprios valores. Quando nós vemos a ascensão de regimes totalitários como o nazismo, o fascismo e o comunismo, por exemplo, aqueles sujeitos eles estão criando os seus próprios valores. Você vai virar para um nazista e falar, você não pode terminar esse tanto de gente. Né? Ou para um comunista e falar, você não pode matar esse tanto de gente. Eu falo assim, não, claro que eu posso. É para o bem da humanidade, enfim, eu posso fazer o que eu quiser. Essa ideia de moral cristã, isso não existe mais. Né? Então, esses regimes, né, que foram pensados ali no século XIX, eles vêm justamente com essa ideia da criação dos próprios valores. Aquilo que a Igreja Católica pensa, aquilo que os cristãos pensam, a ideia de moral que se tem, porque a ideia de moral que nós temos vai dizer o seguinte, você não pode matar uma pessoa para alcançar algo que você quer. Esses regimes que vão surgir na Europa na época da Segunda Guerra Mundial dizem, eu não vou só matar algumas pessoas para alcançar aquilo que eu quero, como é plenamente correto e moral que eu faça isso. Né? O que eu tenho que fazer e no fim das contas vai ser bom para todo mundo que eu faça isso. Resultado, na Segunda Guerra Mundial,
morreu-se muito mais do que na Primeira Guerra Mundial, e não só soldados, né, que iam para a guerra e morriam no campo de batalha, mas pessoas inocentes que foram exterminadas a sangue frio. Né? Ou seja, o sujeito não é muito conveniente, mata ele. Ou então você mata milhões de pessoas de fome, né, até elas definharem, né, como aconteceu na União Soviética, ou você coloca elas em campo de concentração até elas definharem até a morte. Ou seja, o que houve foi uma banalização total do mal e da morte. Ou seja, a morte, assim, fazer o quê? Né? Algumas pessoas têm que morrer, mesmo alguns milhões de pessoas têm que morrer. O mal, né, se antes a moral antiga iria dizer que matar milhões de pessoas é errado, não é, porque segundo a perspectiva, né, que nós mesmos criamos, isso é necessário para alcançar a sociedade que a gente quer. Então é isso que o mundo virou na Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial não faz muito tempo que acabou. Né? Faz que uns 80 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou, mais ou menos. Não faz 100 anos que acabou. Né? E o século XX, portanto, teve a Primeira Guerra Mundial, que para o homem europeu foi um negócio inconcebível. A Segunda Guerra Mundial foi pior. Né? E como que acaba a Segunda Guerra Mundial? Com 2 bombas atômicas jogadas, a destruir, enfim. Para entender o seguinte, esse desespero, essa crise que o homem estava vivendo até ali, ela só piorou no século XX. Então a projeção dos iluministas há 300 anos atrás era que não, agora nós alcançamos o verdadeiro conhecimento, nós alcançamos a verdadeira razão, e agora nós chegaremos ao progresso inevitável. Passa 200 anos, o homem está se matando como nunca se matou. Né? Então a gente tem a ascensão daquilo que a gente chama de niilismo, né? Que é a falta de sentido total. O homem já não vê mais sentido em nada, já não crê em Deus, já não crê em verdade, já não crê em nada. Ele está só sobrevivendo. Né? Outras teorias surgirão para tentar explicar, né, a origem do comportamento humano. O Freud é muito famoso, né? O William Reich menos, mas o Freud é aquele que vai dizer o seguinte, fala, não, todas as ideias que dizem que o comportamento humano surge disso, surge daquilo, estão erradas. O fundamento do comportamento humano é o desejo sexual. Né? E o William Reich, depois, olha que maravilha, o sujeito vai misturar a psicanálise freudiana com o marxismo. Né? Então, o William Reich vai pegar a psicanálise freudiana, né, as teorias de Freud, vai misturar esse negócio com o marxismo e vai dizer o seguinte. Bom, todos os valores tradicionais, toda aquela ideia, né, religiosa, etc., a gente já viu onde é que isso levou. A sexualidade, ela precisa ser usada como uma ferramenta de combate à ordem estabelecida. Né? Então, isso está acontecendo mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então presenciando todo aquele horror que o mundo está vivendo, mais uma vez repito, esses sujeitos, ao invés deles voltarem atrás e falar, opa, talvez nós tenhamos errado ali, não, eles avançam. Né? E falam assim, tudo o que se pensou sobre a humanidade está errado. Então o que pauta o comportamento humano, no fim das contas? É a sexualidade, né? Segundo o Freud. O Reich, que foi um sujeito que inclusive foi preso pelos testes malucos que faziam, né? Tem uma cara evidente de maluco, né? Fazendo testes insanos assim, foi preso, enfim, morreu louco também. Assim como o Nietzsche morreu louco. Né? Não é exagero, ele morreu de fato num manicômio. Né? Ele vai colocar essa questão da sexualidade, ela aparece assim. Né? Não, a sexualidade é o que pauta a humanidade e não só isso, pauta o comportamento humano e precisa ser usado como uma ferramenta de luta contra a ordem estabelecida, contra a igreja, contra as instituições tradicionais, etc. E aí, pouco tempo depois disso, a gente tem aquilo que a gente chama de revolução sexual, né? Que talvez seja assim, um dos acontecimentos mais relevantes para a geração, talvez, dos nossos avós ou bisavós, que estavam vivendo isso. É a revolução sexual que vai pautar um movimento que vai dizer o seguinte, ainda, né, eles não perceberam que eles estão errados nisso ainda. Eles vão dizer, não, o problema é a religião, o problema é que a religião tolhe as pessoas, a religião impede as pessoas de fazerem aquilo que elas querem. As instituições tradicionais, isso tudo é pautado pela igreja, é pautado pelo capitalismo, a gente precisa derrubar esse troço. E o que a gente faz? Tem que libertar as pessoas, né, daquela ideia de sexualidade criada pela igreja, criada por... Então, a família é um problema. Isso já está nos escritos do Marx e do Engels, lá no século XIX, 1800 e pouco. Eles já estão falando que o grande problema, né, é o capitalismo, é a igreja e é a família. Então, como é que você combate essas coisas? É liberando
liberando todo mundo sexualmente. Fala, a sexualidade que a igreja criou, aquela ideia de família, de pai, mãe, filho, tudo isso é uma mentiraiada. O que a gente tem que fazer é libertar todo mundo, né? Isso vai corroer o sistema e a gente vai se libertar da opressão da igreja, do Estado, do capitalismo, etc. Parece maluquice, porque é realmente, né? Mas isso vai conquistando uma série de intelectuais. E o que é que o jovem faz, né? Há um movimento na França em 1968, tá? 1968 é marcado por esse movimento de... São protestos que acontecem na França em maio, onde os jovens, eles vão para a rua conclamando o seu direito de serem livres, né? Livres da tutela da família, livres da tutela da igreja e livres da tutela do Estado. Então é um conjunto de atos que se dá contra os conservadores, contra os religiosos, contra a família, contra os valores ditos tradicionais, né? E, historicamente, o jovem não é muito conhecido por refletir muito as ideias que ele carrega, que ele professa, né? Normalmente, isso é atribuído ao velho, que refletiu muito e ficou mais sábio com o tempo, né? Então, os jovens são a principal massa de manobra, eles caem, né, nessas teorias, eles compram essas teorias de revolução sexual, né? E aí já vem algo mais próximo da nossa época, que todo mundo já ouviu falar, que é, por exemplo, o movimento hippie, né, que é o Woodstock, que é ali nos anos 60, que é aquela ideia de sexo, drogas e rock and roll, né? Isso tudo que vai libertar. Agora, a rebeldia é associada à juventude. O jovem será aquele que derrubará a ordem vigente, né, a partir da rejeição de todos esses valores tradicionais e a partir do alinhamento com todas essas ideias, né? Isso tudo acontece e tem como foco central a revolução sexual que vai acontecer na década de 1960, né? Então toda a desestruturação da família, por exemplo, que a gente percebe no mundo de hoje, né, data dessa época. Então, para finalizar, eu prometo que eu estou terminando, né, essas ideias se desenvolvem, portanto, né, para a gente chegar num estado onde ideologias pregam a destruição da família, né, o fim do casamento, o fim da criação de filhos, né, como é comum hoje em dia, por exemplo, a ideia de que ter filho é algo terrível, né? Então, assim, eu tenho 27 anos, né? Eu cresci ouvindo, assim, claro, não da minha família especificamente, mas olha, não tenha filhos, pelo amor de Deus, vai viver sua vida, né? Não vai pra igreja também não, vai curtir a vida, né? Esse negócio... Porque a geração dos nossos avós, dos meus avós, talvez, ela foi formada na década de 60 ouvindo essas coisas. A igreja é o problema, a família é o problema, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir música louca e usar droga até ficar louco e, né, ter relações com todo mundo que você conseguir. Isso é libertação, isso é liberdade. E não só isso, é assim que você combate as instituições tradicionais, é assim que você derruba o capitalismo, é assim que você derruba a igreja, é assim que você combate todas essas coisas que nós achamos ruins, né? Então isso... Como é que a gente chega nesse ponto, né? Parece que isso não tem muito a ver com o que eu estava falando no início, né? Todas essas ideologias que existem hoje em dia, né? Aquilo que a gente chama de cultura woke, inclusive esse era o foco principal, né? Era disso que a gente falaria, mas eu acho que é importante entender de onde que isso surge, né? De onde é que isso vem? Lá no começo eu estava falando que o homem ele passa por um processo de se colocar no lugar de Deus, né? Lembram da pintura do Narciso, lá no início? Né? O homem, em algum momento da história, uns 500 anos atrás, ele parece ter se apaixonado por si mesmo, né? Parece ter deixado a ideia de Deus de lado, parece não, né? Deixou a ideia de Deus de lado e foi criando ideias, né, para substituir aquilo que a religião era para as pessoas antes daquilo, né? Então, nós temos um ser humano que parece ter se apaixonado por si mesmo e que assim parece ter se dirigido a uma crise que hoje parece insuperável. No caso do Narciso foi a morte, né? E pior, o Narciso se destruiu ainda
enamorado de si mesmo. Então ele estava afogando, ele estava morrendo e não percebia, né, que ele estava morrendo, porque a única coisa que ele via era a beleza que ele via em si mesmo. Né? Então ele morreu dessa forma. E não percebeu em momento nenhum. Eu estou morrendo, então talvez eu tenha que, né, tentar me afastar. Não. Ele morreu ainda ali enamorado de si mesmo. E o homem parece ter passado por esse processo onde, no desenvolvimento de todas essas ideias, né, um negócio que parece filosófico demais para ser entendido, o homem se coloca no centro da existência, deixa Deus de escanteio até Deus não existir mais. Né? E desde então, nós vivemos uma crise, aliás, crises atrás de crises que não sabemos como superar. Né? Alguns intelectuais vão aparecer no século XX, e há um movimento hoje também nesse sentido. Na minha geração, isso tem se evidenciado. As pessoas falam assim, opa, talvez essas conversas todas não resolvam o problema, talvez a gente tenha que voltar atrás. Né? É aquilo que o Chesterton fala, né? Quando você está à beira do precipício, a única coisa a se fazer é dar alguns passos para trás. Né? Então, algumas pessoas parecem estar percebendo isso, mas o homem moderno, ou seja, aquele homem que está aí há uns 400 anos, né, mais ou menos 500 anos mais ou menos, ele parece não ter percebido que ele foi criando, tentando superar a religião católica, tentando superar a religião cristã, ele foi criando outras religiões. Né? Então, o iluminismo era um tipo de religião, o marxismo é um tipo de religião, o cientificismo, né, aquela ideia de que só a ciência consegue explicar as coisas, é um tipo de religião. O positivismo é um tipo de religião. Essas ideias que existem hoje, né, esses movimentos que ainda pegam muito o jovem na universidade. Né? Então, esses movimentos identitários, né, como a gente chama, são religiões. Ouse falar para um jovem convencido dessas ideias de que ele está errado. Né? A gente teve evidências nessa última semana de como eles creem que se você não concorda com eles, você tem mais é que morrer da forma mais violenta possível. Então é uma religião que tem as suas verdades de fé, tem os seus profetas, né? E tem as soluções para todos os problemas da humanidade. Então é um pensamento religioso que não é cristão, né? Uma religião secular, que tem fundamentos seculares, mas que foi estabelecido uma atrás da outra para tentar superar o cristianismo, para tentar superar o catolicismo, e isso ainda não aconteceu. Né? Então, há até um movimento, né, que um estudioso desses movimentos vai estabelecer, que num primeiro momento começa do seguinte: Cristo sim, igreja não. Quando que isso acontece? Na Reforma Protestante. Né? Os protestantes também creem em Cristo, também creem em Deus, na divindade de Cristo, todas aquelas coisas, eles creem nisso também, mas eles não creem na Igreja Católica. Então, Cristo sim, a igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Então é uma ideia de religião, né, onde Deus ainda existe, mas a gente não precisa se apegar muito à ideia de Cristo, onde a gente vai ter surgimento de algumas religiões influenciadas por crenças orientais, então espiritismo, a chamada Nova Era, né, essas coisas vêm dessa época. Religião sim, Deus não. Então as pessoas têm até religião, né, mas não quero muito pensar a respeito de Deus, não. Você pergunta para a pessoa, ela tem uma religião, ou ela vai ter uma dessas religiões seculares. Né? O sujeito é um comunista convicto, o sujeito é um ativista convicto, mas ele não crê em Deus. Ele não assume, mas aquilo é uma religião na vida dele. Ele é muito mais fanático do que os religiosos que ele normalmente condena. E hoje a ideia é de sagrado sim, mas religião não. Religião é péssimo. Né? O sagrado, ele existe. Algo é sagrado. Pode ser a sexualidade do sujeito, pode ser a identidade que ele assume, pode ser a cor de pele, pode ser a opção política, pode ser a ideologia que ele tem. Isso é sagrado. Não adianta você contestar. Mas religião não. Religião é algo terrível. Né? Então, o que de fato acontece é isso. As ideologias contemporâneas, elas rejeitam a Deus. Elas rejeitam a igreja, especialmente. Né? Mas elas se estabelecem como religiões, elas são inquestionáveis. Então, eu acho que mais do que ficar discutindo aqui, né, se esses movimentos identitários são ruins, né, e o porquê que eles são ruins, eu acho que todo mundo aqui já concorda que eles são danosos, né, que eles possuem uma ausência de sentido, que eles possuem muita adesão por uma falta de formação pessoal, às vezes familiar, às vezes religiosa, né, às vezes, enfim,
espiritual, esse tipo de coisa. Todo mundo concorda com isso, né? O que falta é a compreensão de que o homem está há muitos séculos tentando se desvencilhar da ideia de Deus, tentando se desvencilhar da ideia, né, de que a igreja está mostrando para eles a realidade. E por mais que eles tenham tentado, né, eles ainda não conseguiram. A humanidade ainda não conseguiu se desvencilhar disso tudo. Né? O motivo para isso é que talvez Deus exista, talvez Deus seja isso mesmo que a igreja sempre nos diz. Talvez a igreja esteja certa, né? Talvez aqueles malucos religiosos que esses sujeitos, como esses sujeitos colocam, né, tenham razão. Então, o fato é que, progressivamente, a humanidade vem cavando a sua própria cova, né? Vem criando, vem pulando do abismo sem querer perceber que está fazendo isso. E hoje nós vivemos esse cenário onde a gente olha para o mundo e parece que está todo mundo meio louco, né? Pelo menos, assim, a ideia que muitos têm, a humanidade não tem como piorar, né? Não tem como as ideias que algumas pessoas têm ser mais perversas, ser mais ímpias do que são, né? Mas isso a gente já pensa há 200, 300, 400 anos, né? Então, a minha intenção era mais mostrar que isso que a gente vive hoje, né? Esse movimento que a gente vive e as ideologias que perpassam, né, a nossa sociedade, as ideologias que estão de alguma forma ameaçando ali os nossos filhos, né, os nossos alunos, os nossos jovens, isso não surgiu do nada. Né? Isso não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Muitas pessoas falam assim, mas na época que eu era criança não era assim. Era, só que a gente não percebia. Na época que você era criança era assim, na época dos seus pais era assim, dos seus avós, era assim, dos seus bisavós. Só que as coisas foram piorando progressivamente. Isso tudo porque o homem se enamorou de si mesmo, tentou se afastar da ideia de Deus, tentou ser um sujeito independente e autônomo e até hoje não conseguiu. Né? Então talvez a solução para a humanidade seja retomar alguns pontos daqueles que nós quisemos deixar para trás há muito tempo. Né? E eu acho que isso tem acontecido em alguma medida, né? Até os jovens têm percebido, né? Opa, talvez aquela vida maluca, né, que todo mundo acha que o jovem tem que ter, talvez não seja para mim, talvez eu goste de ir na igreja, talvez eu goste de fazer as coisas certas, né? Algumas pessoas estão percebendo isso, né? Mas eu acho que a humanidade ainda precisa entender como é que ela chegou até aqui. Tá? Então, bom, peço desculpas, né, porque esse tema, assim, é realmente complicado, né? A gente precisa saber de onde é que as coisas que nós pensamos vêm. E às vezes fica muito professoral, muito escola, assim, meu Deus, aula de filosofia, achei que eu tinha me livrado desse troço e estou aqui. Né? Mas, de fato, a história das ideias humanas é muito complexa. Né? E a gente precisaria de muito tempo para explicar algumas dessas coisas que eu mencionei aqui. Mas a ideia era justamente fazer perceber que isso que nós vivemos hoje está acontecendo há muito tempo. Né? E as causas pelas quais estão acontecendo, né, me parecem muito evidentes. Então a gente precisa entender isso, até porque a gente precisa ter condições de explicar isso para os nossos alunos, para os nossos filhos. Né? Não é que todo mundo precisa estudar filosofia, tá? Não é isso, não é que todo mundo precisa ser especialista em nada disso. Mas a gente precisa ter uma noção do que aconteceu para a gente chegar aqui. Né? Porque se a gente vê que é um problema, a gente precisa entender o porquê que é um problema. Talvez a gente ache a solução para uma ou outra coisa. Do contrário, isso não vai acontecer. Tá? Então, bom, mais uma vez peço perdão pela extensão, né, da minha fala, mas eu tentei simplificar o máximo que eu consegui, o máximo possível. Né? Então, é isso, agradeço a presença de todos. Tá? E caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui para isso. Tá bom? Obrigado. Claro.